Qual foi o aniversário que te fez odiar fazer aniversário? No meu aniversário de 13 anos, minha mãe me deu uma pulseira para monitorar a fertilidade e anunciou para nossa pequena família, reunida em volta da mesa da cozinha, que eu finalmente estava na idade certa para dar a ela o bebê que ela tanto queria. Ela tinha engravidado de mim aos 15 anos e acreditava de verdade que o corpo de uma adolescente era feito para isso. Tentava ter outro filho desde quando eu tinha 10, mas já tinha perdido 3 gestações. Agora, aos 28, dizia que o corpo dela estava velho demais, mas o meu era perfeito. Meu pai tinha ido embora 3 anos antes, quando a obsessão dela por bebês tomou conta da nossa casa. Depois do anúncio, ela me entregou a pulseira, explicou como ela iria controlar meu ciclo e identificar os dias ideais para engravidar. O pior de tudo era ela ser parteira no centro de parto da cidade, e já ter combinado com o assistente dela, o Jake, que seria o doador. Ele tinha 19 anos. Naquela noite, minha mãe sentou na beira da minha cama, me mostrou o quarto de bebê que vinha planejando e disse como era especial eu poder dar esse presente para ela, e que depois do bebê nascer, eu poderia voltar a ser uma adolescente normal. Eu só concordava com a cabeça, porque discutir nunca adiantava. Ela sempre lembrava das perdas e do quanto teve que sacrificar para me criar sozinha. O aliciamento começou logo depois. Jake passou a jantar com a gente 3 vezes por semana, e minha mãe sempre dava um jeito de sumir na cozinha, deixando a gente sozinho. Ela comprou maquiagem e roupas de adulto pra mim, dizendo que eu precisava parecer mais velha pra tudo dar certo. Tirou a porta do meu quarto porque não tínhamos segredos na família. Jogou meus bichos de pelúcia fora e redecorou meu quarto com fotos de bebês e gestantes que ela tinha ajudado a trazer ao mundo. Tentei falar pra orientadora da escola que tinha alguma coisa errada, mas não conseguia explicar. Quem ia acreditar se eu dissesse que minha própria mãe queria que eu engravidasse aos 13 anos? Ela já tinha avisado na escola que eu estava abalada pelo aborto recente e podia falar coisas preocupantes. Depois disso, começou a me ensinar em casa, dizendo que eu precisava de menos estresse nesse momento importante. 6 semanas depois, chegou o ponto de ruptura. Minha mãe colocou algum remédio no meu suco de laranja durante o jantar. Acordei no meu quarto com o Jake sentado ao meu lado, minha blusa desabotoada e ele visivelmente arrasado. Ele sussurrou que minha mãe tinha ameaçado acabar com a vida dele, dizendo que ia denunciá-lo por abuso se ele não colaborasse. Ela já tinha até montado provas falsas. Ele era gay e morria de medo de ela contar pra família religiosa dele, que pagava a faculdade. Fingi que ainda estava zonza enquanto Jake dizia pra minha mãe, que rondava o quarto, que ainda não tinha acontecido nada. Quando ela saiu pra fazer chá, ele me passou o celular e pediu que eu mandasse mensagem pra qualquer pessoa que pudesse ajudar. Com as mãos tremendo, enviei um pedido de socorro pro meu pai. Jake apagou tudo antes de minha mãe voltar, mas meu pai já tinha visto a mensagem. No dia seguinte, minha mãe acordou animada, fez um teste de gravidez comigo e ficou cantarolando músicas de ninar. Quando deu negativo, ela disse que tentaríamos de novo naquela noite. Já tinha até chamado o Jake pra chegar mais cedo. Fingi entusiasmo, ajudei no jantar, cheguei a sugerir nomes de bebê. Meu pai apareceu com a polícia na hora em que minha mãe mexia na minha bebida. Ela tentou se manter calma, dizendo que eu inventava histórias para chamar a atenção, e mostrou o meu diário, cheio de anotações falsas escritas por ela mesma, dizendo que eu queria engravidar. A polícia hesitou, mas Jake desabou e contou tudo. Mostrou as mensagens e gravações secretas dela explicando o plano. Minha mãe perdeu o controle quando falaram em prisão. Ela me agarrou pelos ombros e disse que eu estava matando meu irmão, por não querer ajudar. Contou que estava grávida de novo, mas que ia perder o bebê se eu não desse esperança para ela. Me chamou de egoísta e revelou que a mãe dela tinha feito o mesmo, que minha avó tinha engravidado aos 14 anos para dar à própria mãe uma segunda chance de ser mãe. Os policiais afastaram minha mãe de mim enquanto ela gritava sobre anos férteis desperdiçados e dever evolutivo. Encontraram na bolsa dela remédios de fertilidade receitados para mim, junto com gráficos detalhados de ovulação e planos de concepção. Jake fez acordo e depôs contra ela em troca de imunidade. Durante o julgamento, descobriram uma coisa horrível. Minha mãe já tinha feito isso antes, com sucesso, com outras 2 meninas do centro de parto. Ela ajudou a trazer os bebês ao mundo, e depois os adotou, fingindo ser parteira defensora de mães adolescentes. Essas filhas hoje já têm mais de 20 anos, e estão traumatizadas demais para testemunhar. No fim, minha mãe pegou só 18 meses em regime semiaberto, porque o advogado alegou que ela tinha problemas mentais por causa dos abortos. Achei que tudo tinha acabado quando fui morar com meu pai. Comecei terapia e, aos poucos, fui reconstruindo minha sensação de segurança. Mas na semana passada, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto da minha mãe parada em frente a uma escola fundamental em outra cidade, conversando com uma menina que devia ter uns 12 anos, com o mesmo cabelo escuro e jeito franzino que eu e as outras 2 garotas que ela já tinha vitimado. A legenda era: a terceira é a vencida. E a irmã dessa está na idade perfeita também, promoção 2 por 1. Reconheci a menina do noticiário. Ela tinha acabado de ser acolhida com a irmã de 8 anos, depois que os pais morreram num acidente. Minha mãe usava uniforme de outro centro de parto e um crachá escrito Mentora de Família Acolhedora.
Minhas mãos tremiam enquanto eu dava zoom na foto e via no pulso da menina mais velha uma pulseira prateada de monitoramento de fertilidade, idêntica à que minha mãe me deu. Fiquei olhando para a foto até minha visão ficar turva. Minha terapeuta tinha me alertado sobre gatilhos, mas nada me preparou para ver minha mãe caçando novas vítimas. Com os dedos tremendo, tentei ligar pro meu pai. Deixei o celular cair 2 vezes antes de conseguir discar. Meu pai atendeu o telefone no segundo toque. Passei o aparelho para ele sem conseguir dizer uma palavra. O nó na garganta não deixava nada sair. Ele olhou a foto com atenção, o rosto ficando cada vez mais fechado conforme notava cada detalhe. A pulseira, o crachá da instituição, a postura predatória da minha mãe inclinada sobre a menina. Sem hesitar, ligou para minha terapeuta e pediu uma consulta de emergência. A doutora Martinez cancelou todos os outros compromissos e fomos para lá, um silêncio pesado entre nós. No consultório, mostrei a foto e vi o choque balançar a expressão dela. Ela pediu licença para fazer algumas ligações enquanto meu pai apertava minhas mãos, que tremiam sem controle. As horas seguintes passaram num borrão. A doutora Martinez entrou em contato com a agência de acolhimento da região, mas garantiram que todos os mentores passavam por checagens rigorosas de antecedentes. Descobrimos que minha mãe usou outro nome e, de alguma forma, conseguiu enganar a triagem. O centro de parto onde dizia trabalhar nunca tinha ouvido falar nela. Tudo era mentira, mas mentira tão bem montada que enganou até as autoridades. Aquela noite fiquei encolhida na cama do meu pai, como fazia logo depois do julgamento. Sempre que fechava os olhos, via as 2 meninas, irmãs, órfãs, alvos perfeitos sem ninguém por elas. Minha mãe tinha aprendido com os erros que cometeu comigo. Agora, não precisava manipular parentes nem lidar com adultos desconfiados. No dia seguinte, tomei minha decisão. Se o sistema que deu só 18 meses de pena para ela não conseguia proteger aquelas meninas, eu mesma ia protegê-las. Meu pai tentou me impedir quando falei que ia até a escola, mas lembrei que ninguém conhecia minha mãe como eu. Eu sabia reconhecer seus padrões, truques de manipulação, cada palavra ensaiada, cada gesto. No fim, fizemos um acordo. Ele me levaria e ficaria por perto enquanto eu tentava encontrar as meninas. Minha terapeuta foi contra, avisou sobre o risco de reabrir feridas, mas eu não ia conseguir me sentar em segurança na terapia enquanto minha mãe rondava novas vítimas. Aquelas meninas mereciam alguém que lutasse por elas como Jake lutou por mim. A viagem por 3 cidades pareceu não ter fim. Fui ensaiando o que dizer, pensando em como alertá-la sem parecer louca. Como explicar para uma menina de 12 anos que a mulher sorridente oferecendo conselhos quer obrigá-la a ter um filho? Como contar que aquela pulseira de fertilidade é só o começo? Paramos do outro lado da rua, bem na hora da saída. Os alunos saíam em grupos, rindo e conversando. Fiquei procurando cabelos escuros, silhuetas pequenas, o coração disparando cada vez que achava que tinha achado as irmãs. Até que as vi. A mais velha de braço dado com a menor. As 2 com mochilas tão gastas que pareciam pesar o dobro. A pulseira prateada brilhou ao sol. Comecei a andar na direção delas, mas congelei ao ver minha mãe. Ela estava ao lado de um sedã azul, acenando para as meninas com aquele sorriso treinado no espelho. As meninas devolveram o aceno e começaram a ir até ela. Meus pés se mexeram antes de eu perceber. Meu pai me chamou, mas eu já corria. Alcancei as irmãs no instante em que minha mãe abriu a porta do carro. Elas se assustaram com a minha aproximação. De perto, vi o cansaço nos olhos das 2, a tristeza que deixava espaço para qualquer adulto que demonstrasse carinho. Minha mãe ficou alguns segundos mudando de expressão, até se decidir por um olhar preocupado, fingindo não me reconhecer. Perguntou se eu estava perdida, se precisava de ajuda para achar meus pais, com aquela voz doce e falsa. Olhei para a mais velha e falei, quase atropelando as palavras, que a pulseira rastreava a fertilidade dela. Expliquei desesperada que aquela mulher era perigosa, que fazia mal para meninas como nós. A risada da minha mãe saiu forçada, aguda, ensaiada. Virou para as meninas e disse que eu claramente não estava bem, que era melhor chamar a segurança. Pegou o celular, mas eu segurei o pulso da mais velha e mostrei a cicatriz discreta de onde tinha cortado minha própria pulseira com uma tesoura. Falei meu nome, minha idade, contei o que minha mãe tentou fazer comigo. A mais nova segurou firme na irmã. A mais velha olhava de uma para outra, o rosto uma mistura de medo e dúvida. Por um instante, a máscara da minha mãe caiu e pude ver a raiva por trás. Ela me agarrou pelo braço, as unhas afundando na minha pele, sussurrando que eu estava estragando tudo de novo. Foi aí que a mais velha deu um passo atrás e puxou a irmã junto. Ela viu a verdadeira face da minha mãe naquele segundo. Começou a tirar a pulseira com a mão trêmula. Minha mãe tentou avançar, mas meu pai apareceu e ficou entre ela e as meninas. Outros pais começaram a perceber a confusão. Minha mãe mudou o discurso, começou a chorar, dizendo que eu a perseguia, que tinha mudado de cidade para fugir de uma filha perturbada. Pedia que chamassem a polícia, se passando por vítima. Alguns acreditaram nela, outros notaram o jeito protetor do meu pai, meu desespero, e olharam com desconfiança. Até que a menina mais velha falou, explicou para todo mundo que minha mãe vinha visitando o abrigo delas, levava presentes e só falava de bebês. Contou das vitaminas estranhas que minha mãe mandava tomarem, das perguntas invasivas sobre menstruação, do jeito como tirava fotos para o tal portfólio de mentoria. Uma professora reconheceu as meninas e as levou de volta para a escola. Minha mãe tentou ir atrás, mas meu pai bloqueou. Ela começou a gritar que estávamos destruindo sua última chance, que o corpo dela estava falhando, que precisava daquelas meninas para completar a família. A máscara já nem existia mais.
Alguém já tinha chamado a polícia. Quando minha mãe viu as viaturas chegando, tentou correr para o carro, mas eu fui mais rápida e me joguei nas pernas dela, derrubando-a no asfalto. Lutamos por alguns segundos até meu pai me puxar de volta. Ela ficou ali, chorando por anos férteis desperdiçados, por filhas ingratas que negaram o propósito dela. Entre os policiais, um reconheceu minha mãe, mesmo com o cabelo pintado e o rosto mais magro. No carro dela, acharam hormônios de fertilidade, documentos médicos falsos e dossiês detalhados sobre 7 meninas acolhidas em 3 cidades. As irmãs eram só as vítimas mais recentes. Dei meu depoimento enquanto um socorrista cuidava dos machucados nas minhas mãos. Antes de serem levadas para outro lar, a mais velha veio até mim, me abraçou forte e sussurrou: "Obrigada." A irmã mais nova me deu um tissuru de origami que carregava no bolso. Guardo até hoje. Minha mãe quebrou a condicional ao se envolver com menores e portar substâncias ligadas à fertilidade. Dessa vez pegou 5 anos, sem direito a regime semiaberto. O sistema de acolhimento até mudou os protocolos de triagem, mas honestamente, duvido que consigam impedir o próximo predador realmente determinado. Pelo menos aquelas 2 meninas estavam a salvo. Achei que sentiria alívio ao ver minha mãe sendo levada algemada, mas o que senti foi um vazio difícil de explicar. No caminho de volta, perguntei pro meu pai por que ela escolheu a gente, porque justamente aquelas meninas, por que alguém faria isso. Ele não conseguiu responder. O doutor Martinez diz que tem perguntas sem resposta, que o mal simplesmente não faz sentido, mas eu não parava de buscar um padrão. Minha mãe sempre escolhia um tipo: cabelo escuro, corpo magro, meninas que amadureciam rápido, que poderiam ser filhas dela. Não era só roubar bebês. Era uma tentativa de se recriar, de consertar o que acreditava estar errado na própria infância. Me dei conta disso numa sessão de terapia, 2 semanas depois. Minha avó tinha feito o mesmo com ela, obrigando-a a ter um filho aos 14 anos para a própria mãe criar. Minha mãe contou isso quando foi presa, mas na época eu estava abalada demais para entender. Esse ciclo vinha se repetindo há gerações. Uma mulher achando que tinha direito ao corpo da filha ou aos netos criados sob encomenda. Perguntei para a doutora Martinez se minha mãe era má ou doente. Ela respondeu que podia ser as 2 coisas, que trauma não é desculpa para continuar abusando. Isso eu entendia, mas não deixava de sentir pena da menina de 14 anos que minha mãe foi, grávida e assustada enquanto a mãe dela comemorava mais um bebê para criar. O Jake entrou em contato por intermédio da minha terapeuta. Ele também estava fazendo terapia, tentando lidar com a culpa pelo que quase aconteceu. Ele testemunhou contra minha mãe, mas ainda carregava o peso de não ter feito nada antes. Marcamos de tomar um café num lugar público, com meu pai por perto. Ele parecia mais saudável, como se o medo das ameaças da minha mãe tivesse finalmente sumido. Jake me contou que ela procurou ele no centro de parto justamente porque sabia da sexualidade dele, tinha ouvido uma ligação pessoal e guardou para manipular depois. Tudo nela era calculado, desde escolher funcionários vulneráveis até mirar em vítimas com pouca rede de apoio. As irmãs de criação mandaram uma carta pela assistente social, contando que estavam se adaptando à nova casa, com um casal mais velho acostumado a acolher crianças. A mais velha começou terapia para lidar tanto com a morte dos pais quanto com as manipulações da minha mãe. Elas estavam melhorando, devagar. Voltei para a escola regular naquele outono. Quase ninguém conhecia minha história, o que me ajudava a me sentir normal. Tinha dias mais difíceis. Eu travava se via mulheres grávidas ou anúncios de clínica de fertilidade. Passar por vitrines de lojas de bebê me dava enjoo, mas eu estava reconstruindo a vida, tentando deixar para trás tudo que minha mãe tentou impor. Meu pai instalou fechaduras novas e um sistema de segurança. A gente sabia que um dia minha mãe ia sair. 5 anos passam rápido demais. Ele falava em mudar de estado quando a soltura dela se aproximasse. Recomeçar em algum lugar onde ela não pudesse nos achar. Parte de mim queria ir embora. Outra parte não aceitava que ela nos expulsasse da nossa casa. O tsuru de origami ficava na minha cômoda, ao lado de uma foto minha com 14 anos, tirada poucas semanas depois que meu pai me salvou. Nela, estou sorrindo de leve numa festa da escola, com um vestido que escolhi sozinha, sem pulseira de fertilidade, sem maturidade forçada, só uma adolescente tentando reaprender a ser jovem. Às vezes eu pensava nas outras 2 mulheres que minha mãe tinha machucado antes, as que não conseguiram testemunhar. Será que também tinham pesadelos com ela? Será que se assustavam quando alguém falava das semelhanças dos filhos? Eu torcia para que tivessem achado um pouco de paz, mesmo sabendo que as marcas nunca somem de verdade. Minha história se espalhou por grupos de sobreviventes. Outras garotas vieram falar comigo, contando experiências parecidas, mesmo que nenhuma tão extrema. Formamos um grupo online, compartilhando dicas e validando a raiva umas das outras. Ajudava a saber que não era só comigo, que outras filhas também sobreviveram a mães que as viam como incubadoras, não como pessoas. Mas o trabalho pesado era nas sessões semanais de terapia, desmontando cada camada de manipulação e abuso. A doutora Martinez me ajudou a enxergar que as lágrimas da minha mãe e as chantagens emocionais eram armas, não sentimentos verdadeiros. Que a obsessão por bebês era uma questão de controle, não de amor. Que eu tinha direito a decidir sobre meu corpo, independente da agenda de fertilidade dela. O mais difícil era aceitar que nunca teria uma mãe de verdade. A mulher que me deu à luz me enxergava como um meio, um recipiente fértil para as obsessões dela. Enquanto outras crianças reclamavam de pais superprotetores, eu tive uma mãe que tirou a porta do meu quarto para garantir acesso. Às vezes, isso doía de um jeito difícil de explicar. Meu pai fazia tudo para ocupar os 2 lugares. Aprendeu a trançar meu cabelo com vídeo da internet, deixava absorvente e o que mais eu precisasse sempre à disposição.
sem constrangimento. Não perdia consulta de terapia, nem evento escolar. Quando eu tinha pesadelos, ele fazia chocolate quente e ficava comigo até o amanhecer. Ele não podia apagar o que minha mãe fez, mas fazia de tudo para eu me sentir segura e valorizada. Mesmo assim, as dúvidas ficavam rondando. Será que um dia eu conseguiria confiar em adultos responsáveis por proteger crianças? Será que conseguiria construir relações saudáveis, sem medo de manipulação? Será que o trauma ia se repetir por outras gerações, como aconteceu na família da minha mãe? A doutora Martinez sempre dizia que ter consciência já era o primeiro passo para quebrar o ciclo. Os pesadelos começaram já naquela noite. Acordei gritando, certa de que minha mãe estava do meu lado com uma seringa. Meu pai veio correndo e me encontrou encolhida, encostada na parede, toda suada. Ele ficou comigo até amanhecer, sem que a gente precisasse falar o óbvio. Minha mãe sairia em menos de 5 anos. Na sessão seguinte, a doutora Martinez reparou nas olheiras. Contei sobre os pesadelos, sobre checar as trancas várias vezes, o coração disparando cada vez que via uma mulher parecida com minha mãe. Ela adaptou o tratamento. Me ensinou técnicas para lidar com a hipervigilância. Fizemos exercícios de grounding, segurando o tesouro de origami que ganhei da irmã de criação menor. 3 meses passaram numa calma enganosa. Eu ia para a escola, mantinha as notas, e devagarinho, fui reconstruindo minhas amizades. Meu pai me levava para todos os lugares. Nunca reclamava das precauções extras que a gente precisava tomar. Montamos rotinas que me faziam sentir mais protegida. Checagens logo cedo, mensagens no meio da tarde, caminhadas à noite pelo bairro, onde os vizinhos já estavam acostumados a ficar de olho em qualquer estranho. Essa sensação de segurança desmoronou numa terça-feira. Eu estava indo em direção ao carro do meu pai, depois da aula, quando percebi uma mulher me encarando do outro lado da rua. Não era minha mãe, mas alguma coisa nela fez meu corpo inteiro disparar em alerta. Ela tinha a mesma calma predatória, o olhar avaliador. Quando nossos olhos se cruzaram, ela sorriu e acenou como se fosse íntima. Eu praticamente pulei dentro do carro. Meu pai percebeu meu desespero, arrancou rápido e ficou olhando pelo retrovisor, querendo saber se alguém vinha atrás da gente. Já em casa, contei tudo e ele anotou cada detalhe. Altura média, cabelo castanho, roupa de escritório, nada de ameaçador, tirando o jeito como ela me analisou. Igualzinho minha mãe fazia olhando possíveis vítimas. 2 dias depois, ela apareceu de novo, dessa vez no supermercado. Passou com o carrinho pertinho do nosso, me encarou por um segundo e sumiu pelo corredor. Meu pai largou tudo e me tirou dali na hora. Ligamos para a Toitra Martinez, que sugeriu aumentar as consultas e tentar entender se era só paranoia nossa ou se o perigo era real. Quem trouxe a resposta foi o Jake. Ele entrou em contato pela minha terapeuta com a voz nervosa, explicando o que tinha descoberto. Minha mãe continuava se correspondendo com várias mulheres da prisão. Antigas pacientes, parteiras, gente que partilhava das ideias dela sobre gravidez na adolescência. Ele reconheceu uma dessas mulheres de um centro de parto, uma tal de Nathaniel, que sempre deixava ele desconfortável. Nathaniel tinha sido mentora da minha mãe no início da carreira. Uma figura que, como no vídeo, parecia ajudar mais do que deixava transparecer. Era uma mulher mais velha, dona de um consultório especializado em gestantes jovens. Jake lembrava como a mãe falava dela com admiração, chamando de visionária, de alguém que entendia o verdadeiro papel das mulheres. Achava que era só respeito profissional, até ouvir conversas sobre ciclos de reprodução e janelas ideais de fertilidade. Com essas informações, meu pai procurou a polícia. Eles ouviram a gente com atenção, considerando o histórico da minha mãe, mas foram claros sobre os limites da lei. Nathaniel não tinha cometido crime nenhum. Me seguir não era ilegal, desde que mantivesse distância. Prometeram reforçar as rondas perto de casa e na escola, mas no fundo a gente sabia que isso não resolvia. Passei a carregar spray de pimenta e um alarme pessoal. Meu pai instalou câmeras de todos os lados na casa. No grupo de adolescentes, mudávamos trajetos, olhos sempre atentos. O estresse tomou conta. Minhas notas caíram. Saí do grupo de teatro, no qual tinha finalmente tido coragem de entrar. Toda mulher na rua parecia uma ameaça em potencial. A doutora Martinez me ajudou a distinguir entre perigo de verdade e reações do trauma. Não dava para viver sempre aterrorizada, mas ignorar riscos reais também não era opção. Ela me ajudou a montar estratégias de segurança que me faziam sentir forte, não paranoica. Aprendi a escutar meus instintos, sem deixar o medo comandar todas as escolhas. 1 mês nesse clima tenso, e então Nathaniel agiu. Eu estava na biblioteca, trabalhando num projeto de história, quando ela se aproximou da minha mesa. Sentou sem pedir licença, e colocou uma pasta entre a gente. A voz era suave, maternal, mas assustadora de tão calma, enquanto explicava que estava me vigiando a pedido da minha mãe. Dentro da pasta, fotos minhas indo para a escola, o carro do meu pai na garagem, nossa casa de todos os ângulos. A última imagem mostrava 2 meninas desconhecidas, mas o cabelo escuro e o jeito franzino me deram um aperto no estômago. Nathaniel disse que eram candidatas perfeitas, só esperando a hora certa. Ela se inclinou para a frente, hálito de hortelã misturado com algo medicinal. Sua mãe quer que eu te faça entender a importância do legado, disse ela. O dom da vida passando de geração para geração. Aquelas meninas podiam cumprir esse destino, caso eu continuasse sendo egoísta. Ela empurrou uma carta pela mesa, a caligrafia da minha mãe aparecendo nítida no papel fino. Minhas mãos acharam o alarme de pânico no bolso, e quando acionei, o barulho fez Nathaniel se afastar, levantando as mãos, como se não tivesse feito nada. Pessoas na biblioteca viraram para olhar. Ela recolheu a pasta tranquilamente e avisou que entraria em contato para falar da proposta da minha mãe. A segurança chegou enquanto ela saía, mas ela não tinha feito nada de ilegal.
Só uma mulher entregando uma carta. Meu pai chegou minutos depois, pálido, enquanto eu explicava tudo. Levamos a carta para a delegacia, tomando cuidado para não apagar impressões digitais. O policial leu e foi ficando cada vez mais indignado. Minha mãe falava de perdão, de entender a missão dela, das 2 meninas que podiam ser salvas se eu colaborasse. Prometia me deixar em paz para sempre se eu ajudasse só uma vez. O detetive explicou que cada palavra tinha sido escolhida com cuidado. Nada que fosse claramente ilegal, só manipulação emocional. Eles poderiam registrar o caso, anexar ao processo da minha mãe, mas não prender Nathaniel por entregar a carta. As fotos tinham sido feitas em espaços públicos. Não havia ameaça direta. O mesmo sistema que tinha sido tão brando com minha mãe continuava falhando com possíveis vítimas. Naquela noite, tomei uma decisão que a doutora Martinez depois chamou de corajosa e arriscada. Se Nathaniel era o braço direito da minha mãe, talvez pudesse nos levar até as meninas das fotos. Convenci meu pai a me deixar retomar a rotina normal, com ele me acompanhando de longe. A gente precisava de informações que a polícia não podia conseguir oficialmente. A semana seguinte foi um teste de tudo o que aprendi para lidar com o medo. Fui à escola, segui meus caminhos de sempre, virei uma isca visível. Nathaniel de vez em quando aparecia, sempre vigiando de longe, dentro da lei. Meu pai acompanhava os passos dela, montando um padrão. Ela frequentava uma cafeteria específica, visitava uma casa no subúrbio registrada no nome do consultório, passava tardes em várias escolas. Jake ajudou a pesquisar o consultório da Nathaniel na internet. O site dela falava em parto natural e atendimento personalizado para mães jovens. Os depoimentos pareciam confiáveis até Jake perceber umas semelhanças. Vários mencionavam gravidez inesperada logo depois de começar o tratamento. Outros agradeciam Nathaniel por ajudar a entender o próprio corpo e seu verdadeiro propósito. O discurso era o mesmo da manipulação da minha mãe. Juntamos tudo num relatório detalhado. Meu pai encontrou uma detetive parceira, que tinha trabalhado no caso da minha mãe. Ela não podia abrir uma investigação oficial sem provas concretas, mas orientou sobre como coletar informações de forma legal. Também nos colocou em contato com uma assistente social especializada em proteger jovens em situação de risco. A assistente social Alexandra acabou se tornando nossa aliada, mesmo sem poder agir sem uma denúncia formal de abuso. Ela orientava as famílias acolhedoras sobre sinais de alerta e passou a visitar as casas da região do Nathaniel, conversando sobre relações inadequadas e táticas de aliciamento durante as visitas de acompanhamento. 2 semanas depois, vi as meninas das fotos do Nathaniel saindo de um estúdio de dança, a mais velha ajudando a irmã com uma bolsa enorme. Nenhum adulto estava esperando por elas. Caminharam até o ponto de ônibus, enquanto a mais velha checava o celular insistentemente. A pulseira de monitoramento de fertilidade tinha sumido, mas dava para ver as marcas recentes no pulso dela. Me aproximei com cautela, sabendo que o pai observava tudo do carro. A mais velha ficou tensa quando me viu, reconhecendo algo em mim. Me apresentei só pelo primeiro nome e disse que já tinha feito aulas no estúdio delas. Conversamos um pouco sobre professores e apresentações, enquanto eu tentava entender a situação. A mais nova comentou que a mãe acolhedora estava doente de novo, mas a mais velha logo cortou o assunto. Entendi na hora. Alguém estava fazendo a responsável adoecer, criando oportunidades para as meninas ficarem sob a supervisão de outras pessoas. Passei meu número, dizendo que podiam ligar caso precisassem de ajuda com lição de casa ou carona. O pai seguiu o ônibus delas e anotou onde desceram. Entregamos tudo para a Alexandra, que priorizou uma visita à casa das meninas. Descobriu que a mãe acolhedora vivia tendo problemas estomacais misteriosos, sempre coincidindo com as visitas do Nathaniel, que aparecia como consultora de amamentação de outra criança da casa. As peças começaram a se encaixar. Nathaniel fingia ser profissional de saúde, mas na verdade, criava as vulnerabilidades de propósito. Dava pequenas doses de toxinas para a mãe acolhedora, e depois se oferecia para ajudar com as crianças enquanto ela se recuperava. Era o tipo de comportamento de predador, aperfeiçoado com anos de prática. Alexandra não conseguia provar o envenenamento porque a mulher se recusava a fazer os exames. Confiava no Nathaniel e achava que era só estresse. Ainda agradecia pela ajuda com as meninas, principalmente as 2 irmãs que davam mais trabalho. O Nathaniel chegou a dar vitaminas para a mais velha, dizendo que eram para o desenvolvimento do corpo dela. Eu lembrava dessas vitaminas. Minha mãe já tinha me dado umas parecidas, dizendo que eram suplementos pré-natais para preparar meu corpo. Depois, a doutora Martinez explicou que, na verdade, eram substâncias para fertilidade, perigosíssimas para uma adolescente. A pressão por agir só aumentava, mas as opções legais ainda eram muito limitadas. Meu pai disse que precisávamos de provas mais consistentes. Se conseguíssemos registrar o Nathaniel oferecendo tratamento médico inadequado ou substâncias para menores, as autoridades teriam como agir. Ele comprou uma câmera pequena para eu usar, mesmo sabendo dos riscos. Se o Nathaniel percebesse, poderia acelerar os planos ou simplesmente sumir. A oportunidade surgiu graças ao Jake. Nathaniel entrou em contato com ele, pedindo ajuda com uma paciente jovem. Sabia do passado dele com minha mãe e vendeu aquilo como uma chance de redenção. Ele poderia ajudar uma adolescente problemática a encontrar seu caminho, compensando por não ter conseguido cumprir a visão da mamãe. Jake fingiu concordar e gravou tudo escondido. No terceiro encontro, Nathaniel revelou o plano. A mais velha do lar adotivo era perfeita, assim como eu tinha sido. Já estava em desenvolvimento, era órfã e procurava orientação materna.
A irmã mais nova poderia ser reserva. Nathaniel vinha aumentando as doses das substâncias de fertilidade, monitorando o ciclo da menina com aplicativos de exercício que, na verdade, eram para isso. Queria que o Jake fizesse um papel específico, não como doador dessa vez, mas como figura masculina de confiança, alguém para normalizar conversas íntimas. Enquanto Nathaniel cuidava da parte física, Jake prepararia a menina psicologicamente. Já tinha até identificado um doador, um jovem que achava estar participando de uma pesquisa de fertilidade. Jake gravou tudo, mesmo tremendo de nervoso, enquanto Nathaniel detalhava o cronograma e os métodos. Ela dizia que tinha aprendido com os erros da mamãe. Nada de envolver a família, nada de deixar rastros. O sistema de acolhimento sobrecarregado acabava favorecendo o esquema deles. Quando percebessem, a menina já estaria grávida. Levamos as gravações direto para a nossa conhecida da delegacia. Dessa vez ela tinha material suficiente para conseguir um mandado. A investigação andou rápido, mas de forma discreta. Não podiam dar chance para o Nathaniel destruir provas ou fugir. Alexandra intensificou as visitas ao lar adotivo, sempre achando algum motivo para ver as irmãs sem levantar suspeita. Eu sofria com a espera. Cada dia parecia uma eternidade para aquelas meninas. A irmã mais velha começou a dar sinais de aliciamento. Ficou mais fechada, escondendo o que fazia. Super protetora com o celular. Eu conhecia cada sintoma e dava um arrepio só de pensar. A doutora Martinez aumentou minhas sessões, porque o estresse desencadeou sintomas graves de TEPT. Não conseguia dormir. Mal comia. Qualquer barulho me assustava. Meu pai tirou licença do trabalho para ficar comigo. Como alguém como Nathaniel conseguia explorar tantas brechas do sistema? Escolhia crianças sem família. Fazia a mãe adotiva adoecer. Usava aplicativos para monitorar o ciclo das meninas. Nós sabíamos que, de certa forma, eu estava revivendo meu próprio trauma por meio daquelas meninas. Mas saber disso não tornava nada mais fácil. A reviravolta veio de onde menos esperávamos. A irmã mais nova me ligou pedindo socorro, perguntando baixinho se eu podia buscá-las na biblioteca. A mãe adotiva estava doente de novo, e a senhora que costumava ajudar estava estranha, tentando separar as duas e insistindo que a mais velha precisava de uma consulta médica especial. Chegamos à biblioteca o mais rápido possível. As meninas estavam encolhidas na seção infantil, a mais velha pálida e tremendo. Ela se recusou a ir com Nathaniel. Algum instinto a fez resistir apesar de tudo. Nathaniel agarrou o braço dela, deixou marcas roxas e ainda ameaçou denunciá-la como adolescente problemática, precisando de internação. Ligamos na hora para Alexandra e para a polícia. Os hematomas, junto com as gravações do Jake, foram suficientes para uma intervenção imediata. Em poucas horas, Nathaniel foi presa em seu consultório. Foram encontradas substâncias usadas para estimular a fertilidade, dispositivos de rastreamento e arquivos com informações sobre dezenas de possíveis vítimas em 3 estados. As irmãs foram levadas imediatamente para um abrigo emergencial, enquanto as autoridades faziam uma varredura completa na casa onde tudo começou. A mãe adotiva apresentou traços de IPECA no organismo, uma substância que provoca vômitos e fraqueza. Nathaniel vinha envenenando-a aos poucos há meses, tudo para criar situações em que pudesse se aproximar ainda mais das crianças. Quando Nathaniel foi presa, os investigadores tiveram noção da real extensão da rede que ela comandava. Ela mantinha contato regular com 12 mulheres espalhadas por diferentes presídios, todas condenadas por crimes contra crianças. Compartilhavam táticas, mapeavam potenciais vítimas e traçavam planos para agir assim que recuperassem a liberdade. Mamãe não era a única obcecada, fazia parte de algo muito maior e organizado. O tsuru de origami feito pela irmã mais nova passou a carregar outro sentido. Ela havia confeccionado dezenas deles e espalhado por vários cantos, como quem deixa um trilho de migalhas para ser encontrada se um dia sumisse. Com apenas 8 anos, já sentia no instinto o perigo ao redor e montou sua própria rede de proteção. A coragem dela me tocou profundamente. As 2 irmãs começaram acompanhamento intensivo com psicólogos e especialistas em traumas de abuso. O novo lar delas ficava a 3 horas dali, escolhido a dedo, com pais preparados para lidar com todas as necessidades dessas meninas. Alexandra seguiu o caso de perto, garantindo que mais ninguém escapasse pelos buracos da burocracia. Jake depôs contra Nathaniel da mesma forma que fez contra a mãe. Suas gravações foram essenciais para fortalecer a acusação federal sobre a rede. Depois, entrou no programa de proteção à testemunha, finalmente livre do universo de predadores que tentaram explorar suas vulnerabilidades. Ele mandou uma última mensagem pela doutora Martinez, agradecendo por eu ter mostrado que, sim, vítimas podem virar heróis. Nathaniel foi condenada a 25 anos, sem direito à liberdade condicional. O juiz destacou a frieza dos crimes, a vulnerabilidade das vítimas e as provas incontestáveis de que havia uma conspiração em andamento. Outros membros da rede também passaram a ser investigados. Mamãe perdeu o direito de enviar cartas, e a data de soltura foi adiada, já que seguia com atividades criminosas, mesmo atrás das grades. O julgamento foi mais pesado do que imaginei. Depor significou reviver, além da perseguição de Nathaniel, todo o abuso original da minha mãe. O advogado de defesa tentou me pintar como alguém vingativa, acusando mulheres inocentes só porque tinham a mesma profissão da minha mãe. Permaneci firme.
o tsuru de origami no bolso me lembrando quem eu realmente estava protegendo. Meu pai não saiu do meu lado por um segundo sequer durante todo o processo. Tirou licença do trabalho pelo tempo que fosse necessário, colocando minha recuperação acima de qualquer outra coisa. Nossas noites eram tranquilas, cozinhando receitas novas, assistindo a filmes antigos, reconstruindo aquele senso de normalidade que parecia impossível de recuperar. Ele se tornou mestre em identificar meus gatilhos, sabendo quando me dar espaço e quando me abraçar. A doutora Martinez me ajudou a lidar com a mistura de alívio e esgotamento que veio junto com a vitória. Salvamos aquelas meninas, desmontamos uma rede criminosa, evitamos que outros passassem pelo mesmo, mas às vezes o peso de tudo parecia insuportável. Perdi de vez qualquer ingenuidade sobre a natureza humana e aprendi a fundo como predadores pensam, carregando conhecimentos que ninguém da minha idade deveria ter. Antes de começarem a nova vida, as irmãs de acolhimento mandaram uma última carta. Agradeceram por eu ter acreditado nelas, por tomar atitudes quando os adultos ao redor não podiam ou não queriam agir. A mais velha falou sobre o momento em que tirou a pulseira. Contou que já sentia que havia algo errado, mas se sentia presa até eu mostrar que ela tinha a escolha. Estavam reaprendendo, aos poucos, a confiar. Voltar às aulas parecia uma realidade paralela depois de tudo. Meus colegas só falavam de provas e crushes, enquanto eu não largava o spray de pimenta e sempre procurava as saídas de cada sala. Alguns professores sabiam da minha história, ofereciam apoio, davam prazos maiores. Outros só me viam como mais uma adolescente problemática, cheia de faltas. Passei a viver entre dois mundos, sem realmente pertencer a nenhum. Meu pai e eu começamos a falar sério sobre mudar de cidade. Agora não mais por medo, mas pela vontade real de recomeçar. Procurávamos um lugar onde a sombra da possível libertação da minha mãe não nos alcançasse e onde eu pudesse cursar faculdade sem ter que olhar para trás o tempo todo. A doutora Martinez apoiou totalmente, dizendo que a distância podia ajudar a separar o trauma da rotina. Viajamos nas férias para conhecer possíveis cidades. Cada uma tinha seus prós e contras, mas me sentia atraída por uma cidade universitária a 4 estados dali, com bons recursos terapêuticos, um centro de apoio à mulher forte e nenhum laço com nosso passado. Meu pai achou oportunidades de emprego, visitou apartamentos perto do campus para quando eu estivesse pronta. A decisão ficou ainda mais clara quando soubemos das movimentações da minha mãe na prisão. Mesmo proibida de se corresponder, seguia recrutando outras presas, ensinando seus métodos de manipulação a mulheres que sairiam antes dela e poderiam dar continuidade ao que começou. A rede que Nathaniel representava era só um braço de algo ainda mais enraizado. Alexandra sempre nos atualizava sobre a evolução das irmãs de acolhimento. Elas estavam bem no novo lar, frequentando a escola, fazendo amigos. A mais velha entrou num grupo de apoio para quem sobreviveu ao abuso. A mais nova continuou criando tsurus de origami, mas agora para presentear, não mais para pedir socorro. Estavam em processo de cura. Minha própria recuperação era cheia de altos e baixos. Alguns dias pareciam quase normais. Em outros, mal conseguia sair do quarto. A doutora Martinez me explicou que superar um trauma nunca é linear, que recaídas não são sinônimo de fracasso. Íamos ajustando as estratégias, celebrando pequenas conquistas e reconhecendo que sobreviver é uma luta diária. O grupo de apoio online virou meu porto seguro. Outras sobreviventes entendiam a dor específica de ter sofrido o abuso de quem deveria proteger, sabiam o que era ser traída dentro de casa. Compartilhávamos dicas, validávamos a raiva uma da outra, lembrando sempre que é possível quebrar ciclos, mesmo quando tudo parece pesado demais. Meu pai também começou a fazer terapia, lidando com o peso de ter sido meu apoio em tudo. Ele foi minha base, mas até as bases precisam de cuidado para não desabar. Ver o esforço dele para se cuidar me ensinou que não tem como ajudar ninguém se a gente estiver no limite, não tem como salvar alguém se estamos nos afogando. Quando a nova data da possível soltura da minha mãe se aproximou, ainda longe, mas cedo demais para o meu gosto, fechamos os planos de mudança. Nova cidade, nova casa, novo começo. Não era fuga, era a busca do que a gente merecia. A doutora Martinez indicou terapeutas na nova cidade para garantir que eu continuasse o tratamento direitinho. Enquanto eu terminava de encaixotar as últimas coisas, meu pai checava a pressão dos pneus do caminhão de mudança pela 3ª vez, só para garantir. As chaves do novo apartamento pesavam no meu bolso. Agora eram 4 estados nos separando de tudo que ficou para trás. A doutora Martinez já tinha agendado minha primeira consulta com a colega dela para a semana seguinte, e eu já sabia de cor o caminho de casa até o consultório. Naquela manhã, chegou a última carta das meninas da família de acolhimento. Elas mandaram fotos do concerto de primavera da escola, sorrindo de verdade com vestidos iguais que os novos pais compraram. A mais velha contou que entrou pro time de debates e estava encontrando a própria voz nas discussões. A mais nova começou a ensinar origami para outras crianças, transformando o que antes era só uma forma de lidar com a dor em uma alegria que agora era dividida com todo mundo. Jake mandava notícias por canais seguros. Ele se matriculou no curso de enfermagem com a nova identidade, decidido a ajudar pessoas vulneráveis do jeito certo. Sempre terminava as mensagens agradecendo por mostrar que coragem podia ser diferente do que ele pensava. Ele estava namorando alguém gentil, que sabia de tudo, e mesmo assim, o amava. 3 semanas antes da mudança, recebi um aviso sobre minha mãe na prisão. Ela tentou manipular a colega de cela, uma mulher presa por fraude de cheques, que não pensou 2 vezes antes de denunciá-la depois de já ter sido alertada por outras detentas.
Minha mãe perdeu todos os privilégios e foi mandada para o isolamento. Mesmo presa, não conseguia parar de manipular. Eu e meu pai passamos a última noite na cidade, jantando no nosso restaurante preferido. A dona, que conhecia toda a nossa história e até foi testemunha de defesa no julgamento da minha mãe, nos deu um abraço apertado de despedida e ainda colocou uma sobremesa extra na sacola do pedido para a viagem. Foram esses gestos de carinho que nos sustentaram por tudo isso. A viagem até a nova cidade levou 2 dias. Paramos em motéis de beira de estrada, sempre conferindo as trancas e preferindo não ficar nos quartos do térreo, por puro costume. Meu pai colocava meus podcasts favoritos enquanto eu dirigia, e os dois evitavam comentar o motivo de já conhecerem tão bem aquela rota das viagens de reconhecimento. O novo apartamento cheirava a tinta fresca e possibilidades. 2 quartos, segundo andar, várias saídas e vizinhos que não faziam ideia do nosso passado. Meu pai já tinha instalado novas fechaduras e um sistema de segurança antes mesmo da nossa chegada. Velhos hábitos iam indo embora devagar, mas a gente estava tentando. Me matriculei na escola local como aluna transferida, com os registros bem guardados. A orientadora sabia o básico para montar meu plano de segurança, mas não conhecia os detalhes. Para os colegas, eu era só mais uma tentando se adaptar ao último ano. Entrei no clube de escrita criativa para transformar experiências em ficção. Era mais fácil lidar assim do que com as lembranças. A doutora Chen, indicada pela doutora Martinez, era especialista em recuperação de traumas para adolescentes. Nossa primeira sessão parecia começo e continuação ao mesmo tempo. Ela tinha lido meus arquivos, mas quis me ouvir contar tudo do meu jeito. Fiquei agradecida por não ser tratada só como mais um caso. Meu pai conseguiu trabalho numa fábrica, e agradecia até pelos problemas comuns, tipo trânsito e hora extra. Também entrou num grupo de apoio para pais de crianças que passaram por traumas. Ouvir ele falar sobre o próprio processo me fez entender que a recuperação não era só responsabilidade minha. 6 meses depois da mudança, veio a notícia linda de que a adoção das irmãs de acolhimento foi finalizada. Os novos pais mandaram foto do dia no fórum, todo mundo usando camiseta igual de família. A mais velha começou a orientar outras meninas acolhidas sobre como identificar comportamentos predatórios. Os tesouros de origami da mais nova decoravam a árvore de Natal. Alexandra escrevia de vez em quando atualizando sobre as melhorias no sistema. Tinham implantado um treinamento obrigatório sobre sinais de aliciamento, mas ela admitia que a burocracia ainda era devagar. Pelo menos agora algumas famílias sabiam reconhecer os sinais que minha mãe e Nathaniel exploraram. Eu sentia dificuldade para namorar, sempre ligada demais nos sinais de manipulação e desequilíbrio de poder. A doutora Chen me ajudou a entender a diferença entre cautela saudável e resposta ao trauma. Meu primeiro relacionamento durou 3 meses, até eu perceber que ainda não estava pronta. Ele foi super delicado com o término, o que de um jeito estranho tornou tudo ainda mais difícil. O grupo de apoio online foi mudando com o tempo, cada um se recuperando no próprio ritmo. Alguns saíram em busca de uma vida sem tantas lembranças, outros ficaram para acolher novos sobreviventes. Fui achando equilíbrio, ajudando quando conseguia, e me afastando quando não dava. Recuperação não é linear, e tudo bem. 1 ano depois da mudança, falei numa conferência local para assistentes sociais, não sobre detalhes do que vivi, mas sobre sinais que adultos normalmente ignoram. Falei sobre como pessoas mal intencionadas usam cargos legítimos para chegar perto das vítimas, e por que nem sempre as crianças denunciam do jeito que os profissionais esperam. O público prestou atenção, anotando pontos importantes que podiam fazer diferença na vida de alguém. Meu pai conheceu alguém no grupo de apoio, uma mãe solo também lidando com os impactos do trauma. Eles foram com calma, entendendo juntos por que confiar de novo era tão difícil. Ver meu pai reconstruindo a própria vida enquanto me apoiava mostrou que a cura acontece aos poucos, em camadas. Me formei no ensino médio com honra, e minha redação para a faculdade foi cuidadosamente pensada para explicar os buracos no histórico sem contar tudo. O pessoal da comissão viu resiliência e força de vontade. Escolhi uma faculdade a 2 horas de casa, perto o suficiente para me sentir segura, longe o bastante para conquistar minha independência. Meu aniversário de 18 anos passou em silêncio. Meu pai fez meu café da manhã favorito, enquanto eu abria cartões de pessoas que eu nem esperava. Jake mandou um vale-presente com um bilhete falando sobre sobreviver mais 1 ano. As meninas da família de acolhimento fizeram um desenho juntas. A doutora Martinez me enviou uma bússola com "Continue em frente", gravado atrás. A orientação na faculdade parecia um mundo à parte. Minha colega de quarto falava sem parar dos medos normais de caloura, enquanto eu, quieta, mapeava as saídas de emergência e a localização do centro de apoio psicológico. Escolhi psicologia porque queria entender mentes como a da minha mãe e ajudar sobreviventes como eu. O conhecimento era minha maneira de retomar o controle. Mantive o tesouro de origami na mesa do dormitório, junto com uma foto minha com meu pai na formatura. De vez em quando, eu abria o tesouro com cuidado e lia a mensagem minúscula que a irmã mais nova tinha escondido dentro. Obrigada por nos enxergar. Esse agradecimento, simples e direto, sempre me lembrava porque era tão importante falar, mesmo quando parecia que ninguém ia ouvir. A data em que minha mãe sairia da prisão seguia circulada no meu calendário, não por medo, mas por precaução. Meu pai e eu planejamos tudo nos mínimos detalhes. A parte legal, o distanciamento, toda a papelada necessária. Com o tempo, aprendemos a viver sob constante vigilância sem deixar que isso definisse quem éramos. Nas férias de inverno, fui visitar as irmãs de acolhimento, com a bênção dos pais delas. As duas estavam diferentes, mais altas, mais cheias de vida, rodeadas de sinais de uma rotina típica. A geladeira era tomada por desenhos, as prateleiras exibiam troféus de esportes, tudo lembrando uma infância normal,
Exatamente aquilo que minha mãe tentou destruir. A mais velha me mostrou o diário, recheado de poesia sobre sobrevivência e laços de irmandade. Ela chegou a enviar textos para revistas literárias para jovens, usando as palavras como forma de encontrar sua voz. Já a mais nova começou a ensinar origami no centro comunitário, transformando aquilo que era um jeito de lidar com a dor em uma ponte com o mundo ao redor. Antes de eu ir embora, a mãe adotiva me puxou de canto, emocionada, agradecendo por eu ter salvado suas filhas. Respondi com carinho. Foram elas que se salvaram quando decidiram falar, confiar nos próprios instintos e negar o último contato com Nathaniel. Eu só tinha sido alguém disposto a escutar. De volta à faculdade, me joguei nos estudos e cultivei amizades com cautela. Curiosamente, meu professor de psicologia anormal usava exemplos parecidos com o da minha mãe, sem saber da minha história. Eu anotava tudo com atenção, finalmente conseguindo explicar padrões da minha própria vida. Quando chegou a primavera, vieram desafios que eu não esperava. Uma reportagem sobre a condenação do Nathaniel viralizou nas redes de crimes reais, e alguém me conectou ao caso por meio de documentos oficiais. Meu nome até ficou em evidência por uns 3 dias, até outro escândalo novo tomar conta dos noticiários. Fiquei fora das redes sociais até tudo acalmar. A doutora Chen foi fundamental para eu lidar com essa exposição indesejada. Juntas, aprendemos a separar o que era público do que era do meu processo de cura. E eu passei a responder perguntas curiosas, sem vergonha e sem precisar dar explicações longas. Minha história era minha, compartilhada só quando eu realmente quisesse. Meu pai ligava todo domingo à noite, um ritual desde que entrei na faculdade. Nossas conversas eram comuns, sobre trabalho, estudos, o clima, mas sempre terminavam com aquele cuidado extra sobre segurança e saúde mental. Tem família que se une por esporte ou por hobbies. A nossa se juntou pela sobrevivência. Quando o segundo ano foi chegando, senti mudanças no meu processo de cura. Os pesadelos diminuíram, eu já conseguia passar por lojas de bebês sem passar mal, e mulheres grávidas me davam tristeza, não mais pânico. O progresso estava nas pequenas liberdades que minha mãe tentou me tirar para sempre. As irmãs de acolhimento foram para o ensino médio e fundamental, respectivamente. Os pais delas mandaram fotos do primeiro dia de aula, as duas exibindo confiança como se fosse uma armadura. Se envolveram em atividades, fizeram amizades, construíram um cotidiano que minha mãe e Nathaniel jamais conseguiram tocar. A força delas me inspirava a continuar me curando. Troquei de curso e fui para o serviço social, mantendo psicologia como apoio. A decisão encaixou perfeitamente, unindo teoria e prática. Minha orientadora, sem saber do meu passado, elogiou meu jeito intuitivo de entender as pessoas mais vulneráveis. Preferi não explicar o motivo desse entendimento tão profundo de situações abusivas. Jake se formou em enfermagem com louvor. Me mandou uma foto de jaleco num hospital infantil, já usando seu novo nome. A mensagem era direta, fazendo a coisa certa. Nós dois achamos um jeito de transformar dor em propósito. O registro da minha mãe na prisão mostrava tentativas seguidas de manipular outras presas. Cada vez que tentava, sua pena aumentava. No fim, a obsessão virou grade. Não senti nem pena, nem alegria. Só alívio por saber que, pelo menos por hora, ela estava contida. Arrumando as malas para o 3º ano, achei a pulseira de fertilidade que eu tinha guardado como prova. O metal, agora sem brilho, perdeu todo o significado sombrio e virou só um objeto quebrado. Joguei fora, sem cerimônias. Tem coisas que a gente precisa destruir para seguir em frente de verdade. Voltar ao campus dessa vez teve outro gosto. Era familiar, não mais assustador. Construí um mundo onde minha mãe não podia chegar, rodeada de gente que enxergava meu valor além das cicatrizes. O passado agora ficava ali no retrovisor, visível, mas distante, só para eu não esquecer como seguir adiante. No novo apartamento perto do campus, meus colegas viraram amigos de verdade. Eles sabiam que meu passado era complicado, mas respeitavam meus limites. Cozinhávamos juntos, estudávamos juntos, reclamávamos dos professores juntos, vivendo exatamente aquela rotina universitária normal pela qual lutei tanto. Naquela noite, sentei na escrivaninha para organizar as ementas do semestre. O tissuro de origami captava a luz do pôr do sol, desenhando sombras suaves nos livros. O amanhã podia trazer desafios, mas naquela noite, senti algo raro que minha mãe tentou tirar de mim: paz. Abri o notebook para escrever no blog privado que a doutora Chen sugeriu. O texto foi curto. 3º ano de liberdade. Ainda me recuperando, ainda aqui. Salvei, fechei o computador e me preparei para o que viesse. Recuperação não é destino, é caminho. Um passo de cada vez. Comenta aí embaixo um momento do vídeo que você achou estranho. E já aproveita, deixa seu like pra gente, combinado?